Olá, alma querida, são chegados os tempos. A fé raciocinada nos convoca a pensar mais um pouco sobre as questões religiosas e os atavismos apregoados por ela. Serão crônicas que foram publicadas no antigo Diário de São Paulo, já extinto. Vale a pena ouvir, refletir e fazer as nossas próprias conclusões. Até já. Respeitáveis almas, o que irei trazer hoje aqui, peço gentilmente àqueles que, porventura, sentirem-se contrariados ou aborrecidos, porque não é essa a ideia da qual me proponho nesses momentos, mas abrir a mente e o coração em pleno século XXI. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E serão muito felizes aqueles que tiverem trabalhado com verdade, com lógica, com lucidez, no campo do Senhor, porque isso o fará generosamente, sem nenhum outro interesse a não ser realmente despertar consciências, não aniquilar, algemar. Talvez esse áudio ele possa ficar até um pouco extenso, mas advirto, vale a pena, porque estas crônicas, muito provável as farei as semanas que sucederão. Então, peço humildemente, não desprezem, porque não são palavras que machucam, mas que libertam. Essa é a proposta. É importante lembrar uma passagem de Jesus na qual ele diz que a fé é a virtude que transporta montanhas. E olha que essa expressão é muito profunda. Não devemos levá-la à letra, mas ao espírito. Devemos realmente expurgar as impurezas do dogmatismo, do fanatismo, do maniqueísmo, da imposição, mas a liberdade de sentir, pensar e refletir o significado da vida de cada um na passagem na Terra e em tantos outros planos de vida. Pois bem, observem esta crônica que foi publicada no Diário de São Paulo, como disse lá atrás, que já é um jornal extinto. E o autor, inclusive, está desencarnado, que é José Herculano Pires. Um filósofo, estudioso, jornalista, escritor, orador, respeitável, porque ele utiliza-se do estudo, das pesquisas,
e traz para a sociedade informações que cada um façam delas o que aprouver. É intitulado deste modo: Coisas terríveis e ingênuas figuram nos livros bíblicos. Vamos lá. A palavra de Deus não está na Bíblia, mas na natureza traduzida em suas leis. A Bíblia é simplesmente uma coletânea de livros hebraicos que nos dão um panorama histórico do judaísmo primitivo. Os 5 livros iniciais da Bíblia, que constituem o Pentateuco mosaico, referem-se à formação e organização do povo judeu, após a libertação do Egito e a conquista de Canaã. Atribuído a Moisés, esses livros não foram escritos por ele, pois relatam inclusive a sua própria morte. As pesquisas históricas revelam que os livros da Bíblia têm origem na literatura oral do povo judeu. Só depois do exílio na Babilônia foi que Esdras conseguiu reunir e compilar os livros orais, entre parênteses, guardados na memória, e proclamá-los em praça pública como a lei do judaísmo ditada por Deus. Os relatos históricos da Bíblia são ao mesmo tempo ingênuos e terríveis. Leia o estudante, por exemplo, o Deuteronômio, especialmente os capítulos 23 e 28 deste livro, e veja se Deus podia ditar aquelas regras de higiene simplória, aquelas impiedosas leis de guerra total, aquelas maldições horríveis contra os que não creem na sua palavra. Essas maldições até hoje apavoram as criaturas simples que têm medo de duvidar da Bíblia. Muitos espertalhões se servem disso e do prestígio da Bíblia como palavra de Deus, entre aspas, está escrito, para regimentar e tosquear gostosamente vastos rebanhos. As leis morais da Bíblia podem ser resumidas nos 10 mandamentos, mas esses mandamentos nada têm de transcendentes. São regras normais de vida para um povo de pastores e agricultores, com pormenores que fazem rir o homem de hoje. Por isso, os mandamentos são hoje apresentados em resumo. O Espírito que ditou essas leis de Moisés no Sinai era o guia espiritual da família de Abraão, Isaque e Jacó, mais tarde transformado no Deus de Israel. Desempenhando uma elevada missão, esse Espírito preparava o povo judeu para o monoteísmo, a crença num só Deus, pois os deuses da antiguidade eram muitos. O Espiritismo reconhece a ação de Deus na Bíblia, mas não pode admiti-la como a palavra de Deus. Na verdade, como ensinou o apóstolo Paulo, foram os mensageiros de Deus, os espíritos que guiaram o povo de Israel, através dos médiuns então chamados profetas. O próprio Moisés era um médium, em constante ligação com Yahvé ou Jeová, o Deus bíblico, violento e irascível, tão diferente do Deus Pai do Evangelho. Devemos respeitar a Bíblia no seu exato valor, mas nunca fazer dela um mito, um novo bezerro de ouro. Deus não ditou nem dita livros aos homens. Caríssimo, diz um espírito amigo conhecido Erasto, que era discípulo de Paulo de Tarso. Ele nos adverte: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas?
É Ele nos advertindo: louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ide pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpre bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Este espírito, inclusive, arremata dizendo que para se conhecer, se alguém se acha no bom caminho, ele ensina que é pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao semelhante. Podeis reconhecer, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Vejam a lucidez que nos traz esse espírito iluminado. Então, Deus quer que nos despertemos para a sua lei de amor, mas que não acuse a outra religião, ou outro dogmatismo, ou outra senda religiosa, de que é contrário à Bíblia, ou de que é contrário às leis divinas. Longe disso. Sem a caridade, almas queridas, somos cegos na escuridão. Pois é, precisamos amadurecer as ideias. E quando isso acontecer é porque o coração já aceita a libertação. Não o jugo de uma religião impositiva, mas das forças da própria lei natural. A natureza, basta olhar para ela, sempre se transformando para o bem da humanidade. E a nossa parte? Transformar é parte da lei. Não se sintam, pois, indignados, porque aqui não é a ideia de rechaçar qualquer livro que venha nos instruir para o nosso equilíbrio e espiritualidade. Ao contrário, devem se somar. Portanto, amar uns aos outros como Jesus nos amou. Essa é a ideia central. Esse é o comportamento inexorável, inafastável. Jesus é o pão da vida, é nele que devemos trazer os livros antigos e atuais sobre a base dessa estrutura e código moral que é o Evangelho. Jesus nos abençoe, nos guie sempre. Como ele disse, estarei com vocês até os fins dos tempos. E sempre estará, porque o tempo tem muito ainda. Muito, muito, muito a vir. Glória a Deus nas alturas. E paz, compreensão e libertação possa vigir o homem na terra. Ael, um lar de regeneração. Medique-se com esta seiva de amor
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.